paz do Senhor Jesus. Cara, eu não posso dizer que eu aceitei o Senhor, que foi Ele que me aceitou. Eu andava perdido pelo mundo, por conta de um casamento, né? Minha mãe casou com o meu pai e eles tiveram um casamento arruinado, destruído. E por causa disso, todas aquelas palavras que ele proferiu sobre a minha mãe ofendida com ele, aquilo foi um lar que foi destruído. Satanás sempre tem destruído os lares, né? Porque a família é a obra-prima de Deus, né? E por causa disso, os meus pais, os meus avós conheciam a religião, mas eu nunca tive um encontro com o Senhor Jesus. Então, aos 13, 14 anos eu já não tinha mais vínculo com ninguém da minha família. Eu saí de casa, eu entrei no mundo das drogas muito cedo. Com 13 anos, 14 anos eu já usava maconha, com 16 cocaína e crack também. Eu tive uma vida toda perdida, toda sem estrutura, não tinha limite, não tinha destino, não tinha ninguém comigo, mas o Senhor, eu creio que o Senhor estava sempre me guardando. Uma das vezes eu estava 3 dias já numa festa, muito louco, eu estava voltando embora e eu estava muito tonto, não tinha me alimentado, só bebida, álcool, e como se uma luz viesse por trás de mim. Eu achei até que era um carro, mas era uma luz mais forte, parecia até um trem. Eu estava voltando para minha casa. Quando eu olhei para trás não era nada e aquela luz passou por dentro de mim. E quando eu senti nas minhas costas aquela energia, eu comecei a vomitar por todo lugar. E depois daquele momento em diante eu fiquei totalmente sóbrio, com uma convicção muito grande de que aquilo era errado. E eu já comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu já ia para lugares, eu tinha uma convicção do pecado. Às vezes eu saía de uma festa de madrugada, eu ficava 1 hora tomando banho e me esfregando com nojo até das coisas que eu tinha feito. Só que eu não estava entendendo nada, eu não sabia o que era aquilo, o que estava acontecendo comigo. E sempre quando eu me entristecia, eu ficava ansioso, eu dobrava as doses, né? Eu aumentava as doses para sair da realidade. Até que um tempo eu estava algumas horas já sem conseguir dormir, muito ansioso. Eu estava num apartamento que eu olhava do apartamento e uma guerra entre espírito e alma, a alma querendo sair daquele sofrimento. Estava buscando a morte, eu estava me imaginando pulando dali, ou então sentando no sofá e tendo uma parada cardíaca. Eu tive um ataque na mente, um surto mesmo, psicótico. Eu queria andar durante quilômetros. E até naquele momento, uma voz doce e suave dentro de mim: por que você não clama a Jesus e ora? Eu falei: orar? Pensei comigo, e será que isso funciona? Eu dobrei o meu joelho e eu falei palavras que eu me lembro até hoje. Eu falei: Senhor Jesus, entre no meu corpo, traga a sua luz, perdoe os meus pecados e todos aqueles que eu ofendi, que sejam perdoados também. Eu preciso da sua energia, eu preciso que você me transforme. E eu fiz uma oração que eu lembro que durou mais ou menos uns 13 minutos e eu apaguei. Quando eu acordei completamente lúcido, com uma paz que eu não poderia entender, as vendas dos meus olhos estavam sendo retiradas e eu pude sentir o toque do Senhor. E aí, quando eu acordei, eu falei: uau, foi tão incrível orar e dormir tão bem. Eu quero orar para o meu dia. E eu comecei a orar de manhã e eu parava à tarde e comecei a orar e orava à noite. E eu não ia a nenhuma igreja, ninguém tinha me convidado para nenhuma igreja. Eu já tinha ido em igrejas há 13 anos, 14 anos atrás, mas aquilo que eu estava vivendo era totalmente novo. E o Senhor é Espírito e Ele se manifesta como Ele quer. E a esperança para a árvore.
que mesmo cortada, apenas com o cheiro das águas brotará novamente. Por isso ele é a raiz de Jessé, ele é o poderoso, o Santo de Israel. E aquele Espírito havia me marcado desde pequeno e eu não sabia. Talvez com 6, 7 anos, sentado, dormindo na igreja, o Espírito já tinha me marcado. E naquele momento a graça do Senhor me alcançou. E agora eu vivo pelo toque daquela graça. Antes eu demorei 30 dias para ir num templo. E antes desses 30 dias eu orava 3, 4, 5 vezes por dia. Eu comecei a ler a Bíblia. Como eu não tinha nenhuma Bíblia, eu tirava print dos Salmos e comecei a decorar os Salmos. Eu sentia fome, desejo pelo Senhor. E mais aquilo foi crescendo dentro de mim. Aquilo foi tomando conta dentro de mim. Ninguém precisou me falar para parar alguma coisa. Eu resolvi parar. Eu me despojei da imoralidade porque o Espírito me constrangia. Eu parei com as drogas, eu parei com o álcool, porque o Espírito me constrangia. Eu não vou em certos lugares, a não ser se for para falar do amor de Jesus Cristo. Desde aquele dia, eu não passo 15 minutos sem pensar no meu Senhor. Eu sou completamente apaixonado pela palavra de Deus, pela vida de Deus, pelo tudo que Ele está ainda fazendo em mim, porque eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até no grande dia. E agora tudo que eu quero é receber do Senhor e ser mão no mundo onde todo mundo só aponta o dedo. Você ser mão, você tirar a pessoa de lugar de trevas, de lugar de depressão, de lugar de ansiedade, de lugar de medo, tirar pessoas que estão presas nas circunstâncias, são presas em ofensas, do que você apontar. É muito fácil apontar o dedo, a religião ela sempre te traz pedras e aponta o dedo, mas o Senhor Jesus ele sempre está te estendendo a mão para te tirar deste lugar. Por isso eu estou aqui contando esse testemunho para edificar a sua vida. Querido, se você está passando, por um momento onde você não tem nada para se apoiar, para se firmar, você não consegue entender o que está acontecendo, olhe para o alto, que é de lá onde vem o seu socorro. Ele é o teu Criador, Ele é o teu Pai, Ele é o Espírito da verdade, Ele vai te conduzir por todo o caminho preparado que Ele tem para ti. O Senhor é Espírito, então entre numa comunhão em Espírito, não se firme em pessoas, não ponha sua segurança em lugares. Ele é poderoso para se manifestar onde Ele quer, da forma que Ele quer. Que Deus abençoe você que ouviu esse testemunho e que o Senhor revele mais da graça e do poder dEle no teu coração. Amém.